Todos já ouviram falar de alguma história relacionando um bode preto com a maçonaria. Será que isso procede? Será que é verdade? As histórias geralmente são de que você precisa montar em um bode preto para iniciar, ou que o deus da maçonaria é um bode preto e que o bode representa Satanás. Você já ouviu isso? Vou esclarecer essa questão e ao final do vídeo você terá entendido tudo e poderá inclusive explicar para outras pessoas como surgiu essa história. Eu sou Reginaldo Rodrigues, a voz do canal. Peço que se inscreva se gosta de conteúdos como este e poderá ajudar também curtindo o vídeo. Para explicar essa questão histórica da crendice popular relacionando a maçonaria com o uso ou culto de um bode, os próprios irmãos maçons, sem encontrarem nenhum indício que justificasse tal crença, buscaram uma explicação plausível que mostrarei a você a partir de agora. Antes, é importante entender que a maçonaria está relacionada diretamente a vários símbolos. Ao contrário do que se supõe, os símbolos não têm uma função ritualística ou comportam algum tipo de habilidade mágica. De fato, você nunca terá a oportunidade de ver um maçom prestando homenagens ou se curvando mediante a símbolos. Os símbolos possuem a função de um texto que fora construído pelo próprio participante da maçonaria ou por outras pessoas principalmente. Com isso, o universo simbólico maçônico emite uma mensagem que se entrelaça com o processo de reflexão e aprendizagem particular de cada seguidor. Um dos mais importantes símbolos da maçonaria é o triângulo, que carrega um olho em seu centro. Ele faz referência ao grande arquiteto do universo, aquele ser de natureza onisciente que tudo vê e tudo julga. Oriundo da antiga arte egípcia, esse símbolo está fortemente vinculado ao todo-poderoso princípio criativo que organiza o universo. Dessa forma, o olho poderia representar perfeitamente Deus. Outro significativo símbolo da maçonaria é a associação entre o esquadro e o compasso, surgido no século XVIII. O esquadro pode fazer referência ao quadrado, ao número 4 ou à própria Terra. Já o compasso faz referência à imensidão dos céus, ao princípio de unidade e ao círculo. Unidos, esquadro e compasso empregam a função de salientar a importância da associação indispensável e fundamental entre o mundo espiritual e o mundo material. A trolha estabelece a representação de um importante princípio para os maçons. Na construção, essa ferramenta desempenha o discreto, mas significativo papel de aplicar a argamassa que promove a junção entre as pedras. Lançada ao campo moral, essa ferramenta salienta a necessidade de amor e tolerância entre aqueles que estão unidos pelos fundamentos da maçonaria. Na medida em que perdem a sua forma de pedra bruta, outro símbolo maçom, os congregados buscam a perfeição, por mais que seja inatingível. De fato, existem tantos outros símbolos que são empregados entre os maçons que fica até difícil mencionarmos. Ao longo do conhecimento e da experiência na maçonaria, esses símbolos passam a extrapolar a dimensão física de um significado de natureza invariável, sendo o conhecimento do mundo e o autoconhecimento processos de natureza dinâmica,
os símbolos maçons coerentemente assumem esse mesmo comportamento. Mas e o bode? É um símbolo maçônico? Representa o quê? Você vai entender agora. A lenda que surgiu para isso e que foi eternizada pelos escritos de José Castellani é bastante conveniente e vem da seguinte história. Dizem que havia um costume antigo entre os judeus que viviam na Palestina nos primeiros séculos da cristandade. Os homens costumavam confessar seus pecados para um bode. O bode era um animal muito comum na região e, evidentemente, não pode passar o pecado confessado para a frente. Dessa forma, os homens se sentiam mais aliviados pela confissão e seguros de que os pecados revelados nunca seriam contados a ninguém. Dizem ainda que o apóstolo Paulo, em contato com esse antigo costume, implementou a confissão na igreja. Sim, na Igreja Católica. Foi então que, mais de 1000 anos depois, durante a Inquisição, muitos maçons foram presos e torturados para que contassem os segredos da maçonaria. Porém, nada contava. Por conta disso, os responsáveis pela Igreja Católica, conhecedores da origem da confissão cristã, diziam que os maçons eram como os bodes, que nunca contam os segredos. Apesar de interessante e bela essa história, que reforça a lealdade maçônica aos juramentos prestados, não há nenhum embasamento para essa lenda. Ao contrário, existem fortes indícios de que a confissão ao pé do ouvido era um antigo costume religioso romano. Há quem diz que foi defendida pelo apóstolo Paulo, que considerava todos os sacerdotes da igreja como sendo os sucessores espirituais dos apóstolos, e interpretava que Jesus concedeu aos seus apóstolos o direito de perdoar os fiéis pelos seus pecados. Porém, a confissão ao pé do ouvido, auricular, só se tornou obrigatória por volta de 1215 depois de Cristo. Pessoas consideradas santas, como Santo Agostinho, por exemplo, morreram sem nunca terem se confessado. Não há qualquer registro na Igreja Católica ou mesmo no judaísmo que faça qualquer referência ao suposto antigo costume de se confessar a um bode. Também não se tem notícia de algum registro de inquérito da Inquisição em que os responsáveis se referem aos maçons como bodes por guardarem segredos. Essa lenda não possui sustentação histórica, mas vamos mais fundo. Por outro lado, há outro fato histórico diretamente relacionado à maçonaria e à relação com o bode, que poderia justificar perfeitamente essa crendice popular. Bafomé. Quando os templários foram presos e torturados, uma das várias acusações sobre a Ordem do Templo e seus membros era de que eles veneravam um deus que possuía corpo de homem e cabeça de bode, o qual chamavam de Bafomé. Na época, o povo relacionava o bode com o diabo, pois o bode fede e tem chifres, assim como a visão ocidental do horto. O nome Bafomé era uma mistura clara de bode com Maomé. É claro que se tratava de mais uma acusação absurda da Santa Inquisição, a qual nunca foi provada, mas justificou por 7 anos a tortura de vários templários inocentes. Alguns séculos após o fim da Ordem dos Templários e a condenação de seus líderes à fogueira, em 18 de março de 1314,
A Igreja Católica resgatou tal acusação para difamar a maçonaria. A figura do Bafomé ressurgiu dos arquivos do Vaticano para servir de ilustração da campanha difamatória contra a maçonaria. Desde então, a imagem de um homem com cara de bode está diretamente ligada à maçonaria na mente dos ignorantes ou mal intencionados. Sim, é isso. Já a maçonaria, como não poderia deixar de fazer, levou e leva atrás crendices pelo caráter jocoso. Levam na brincadeira e não fazem questão de desmentir. Tem adotado o bode quase como um mascote. Agora que você sabe a verdade, essa história de cochichar na orelha do bode realmente soa meio absurda, né? Escreva nos comentários o que achou dessa história. Será que é verdade? Até breve.